Bom dia, paz seja contigo. Hoje, dia 11 de abril do ano 2020, ano em que nós estamos vivendo uma situação muito especial, não só aqui no Brasil, mas em diversos países espalhados aí pela face da terra, sobre a questão do perigo do coronavírus. Estamos em quarentena, afastados, sem poder nos reunir adequadamente como igreja, não temos como ter grupos de pessoas, mas estamos aqui para trazer uma mensagem, uma palavra nesse momento em que o mundo passa por esta dificuldade, por esta provação. E diversos pastores têm se pronunciado exatamente sobre essa circunstância, sobre esta provação que está acontecendo de uma maneira geral. Tudo tem controle de Deus. Deus jamais perdeu o controle da história e nunca deixará acontecer nada que fique fora do seu controle. Então creia nisso, e nesse dia em especial eu quero trazer uma mensagem relembrando este dia. Este dia, este sábado, seguinte à chamada Sexta-feira Santa, né? O dia que foi seguinte àquele dia crucial em que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Nesse dia é chamado Sábado de Aleluia. Mas, culturalmente, a gente tem observado em muitos locais, é chamado também o dia de Judas. O dia em que Judas foi, por certo, dar fim à sua vida. E hoje, meu propósito, a minha intenção é trazer uma mensagem sobre a vida de Judas e, utilizando a vida de Judas, trazer uma exortação ou até mesmo uma admoestação para a vida de todos nós. Eu quero orar inicialmente e depois da oração nós vamos informar o texto que vai servir de base para a nossa palavra e aí então iniciaremos essa rápida preleção sobre Judas, o maior fracasso da história da humanidade. Vamos orar. Ó Deus e Senhor nosso, nós cremos que a Tua palavra é divinamente inspirada, que o Teu Espírito inspirou homens santos no passado e tem preservado essa palavra para a nossa edificação, para nosso fortalecimento. Te rogo agora que esse mesmo Espírito venha trazer iluminação, entendimento, compreensão para todos nós que estamos atentos a essa explanação. Assim eu oro, confiante, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. A palavra, então, inicia-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 26. Se você puder acompanhar, Mateus, capítulo 26, verso 14, inicia assim. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vos entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E agora pulo aqui para o verso 20. O verso 20 diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Muito bem, então vejamos a nossa explanação. Que nome
você daria a seu filho? Estou falando aqui, possivelmente muitas pessoas estão me ouvindo e alguns, quem sabe, estão à espera de, quem sabe, mais um filho, né? Aqui na nossa igreja mesmo, eu estou me lembrando que tem um casal, amigo nosso, que estão aí aguardando o nascimento de um bebê, né? O nome já está definido adequadamente, né? Mas que nome você daria a seu filho? Será que você daria o seu filho o nome de Judas? Aguarde que a gente vai explicar o que significa o nome de Judas e talvez, quem sabe, você possa pensar nisso. Agora, eu faço uma outra observação. Quem poderia ser considerado o maior fracasso da história da humanidade? Esse capítulo 26 de Mateus inicia com uma informação de que os ensinamentos de Jesus haviam terminado. Jesus ensinou tudo o que era necessário para os seus discípulos e agora ele se prepara para o grande desfecho do propósito da sua vinda, que foi entregar sua vida na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que crê. Os principais sacerdotes, os anciãos do povo, juntamente com Caifás, o sumo sacerdote, planejavam matá-lo. Mas um daqueles 12 haveria de traí-lo. Um daqueles 12 haveria de vendê-lo pela quantia de 30 moedas de prata. Aquele que haveria de traí-lo chama-se Judas Iscariotes. Da mesma forma que os outros apóstolos, Judas recebeu o dom para curar de toda sorte de doenças e enfermidades, recebera também autoridade sobre os espíritos imundos. Esta minha afirmação está baseada lá naquilo que está escrito em Mateus capítulo 10, verso 1. Mas olha só, em primeiro lugar, eu quero que você observe esses 3 pontos que vamos referir. Em primeiro lugar, Judas perdeu a maior oportunidade. Presta bem atenção no que eu quero dizer. Judas perdeu a maior oportunidade. Por quê? Judas, ele foi chamado para ser apóstolo. Que privilégio singular ser chamado por Jesus Cristo para ser um daqueles que haveria de receber ensinamentos próprios, adequados. Que privilégio! Ele recebeu esse privilégio. Segundo, Judas tinha excelentes qualidades. Sério, boas qualidades. Por exemplo, ele tinha capacidade fora do comum para assuntos financeiros. Ele foi escolhido para ser o tesoureiro, o economista do grupo dos apóstolos. Se aquilo ali fosse um regime presidencialista, seria Jesus o presidente e os seus ministros que ali estavam. Então Judas possivelmente seria o ministro da economia. Ele tinha qualidades para isso. Judas tinha um bom nome. O nome Judas era um nome predileto naquela época. O nome Judas significa louvor ou louvado. A própria Maria, instrumento de Deus para que Jesus Cristo fosse encarnado, a própria Maria teve outros filhos, e um dos outros filhos foi Judas, que lá você observa lá na epístola de Judas, que tem lá, que antecede lá a questão de Apocalipse, antes do Apocalipse está lá a epístola de Judas, e esse Judas não é o Iscariotes, era Judas, irmão realmente de Jesus, filho de Maria também. Então Judas era um excelente nome da época. Bom que se lembre também, um grande herói do século II a.C., tinha um nome muito apropriado, chamava-se Judas Macabeu. Foi um grande herói do século II a.C. E ele era muito respeitado. Ora, você tem uma ideia, os outros apóstolos os respeitavam adequadamente. Ninguém lá naquela ocasião da última ceia suspeitava de Judas. Ninguém perguntou a Jesus assim, é Judas Iscariotes, o traidor, não é? Não.
Somente Jesus sabia o que estava no coração de Judas. Judas viveu com Jesus 3 anos do ministério de Jesus e ele estava presente. Ouviu os ensinos de toda a história de Cristo, presenciou diversos milagres. Quero crer aqui que ele presenciou a ressurreição de diversas pessoas que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou 3 pessoas e Judas estava presente. Jesus fez muitos milagres, Judas estava presente. Jesus multiplicou os pães, Judas estava presente. Mas mesmo assim, ele não aceitou a Cristo como Senhor da sua alma, como Salvador da sua alma. Possivelmente ele também pregou o Evangelho a outros, mas não foi salvo, assim como Judas. Há muitos não crentes que são membros de igreja. O Senhor Jesus deixa-nos uma observação, quando ele escreve, deixa escrito para nós lá em Mateus capítulo 7, versos de 21 a 23, diz claramente lá o texto de Mateus 7, 21 a 23, diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, queridos, preste bastante atenção. Ouça essas seguintes aplicações. São muitas as oportunidades que temos para ouvir o Evangelho, para ler a Bíblia, conhecer Jesus pessoalmente, receber perdão dos pecados. E o que tem sido feito para aproveitar as oportunidades que Deus nos tem concedido? Por exemplo, nesses dias de confinamento, nós estamos assim, carregados de mensagens que estão sendo transmitidas via internet, de tantos locais, de tantos outros pastores, de tantas outras denominações, pregando o Evangelho. Eu quero dizer para você, e preste bastante atenção nesta minha observação, porque a pessoa que não aproveita as oportunidades e os privilégios que Deus tem concedido, pode tornar-se semelhante a Judas Iscariotes. Aproveite as oportunidades que Deus está te concedendo. Segundo lugar, no segundo ponto, na pessoa de Judas Iscariotes, nós encontramos o maior fracasso na história da humanidade, porque ele cometeu o maior erro. Qual foi o maior erro? Traiu Jesus. Traiu Jesus. Judas estava numa posição de honra, na última ceia. No verso 25, especificamente, é dito sobre a situação lá da última ceia, capítulo 26, verso 25. Judas estava lá no meio, tanto é que ele perguntou: acaso sou eu, mestre? Ele estava lá. Parece que ele esperava uma resposta até negativa. Mas Jesus, que conhecia o coração de Judas, que conhece o seu coração, que conhece o meu coração, disse: tu disseste. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. E possivelmente a moeda usada aqui, nesses termos, era um stater. Essa moeda stater equivalia a 4 denários. E o denário era considerado um bom pagamento para a jornada de trabalho de um dia. Então, se nós multiplicarmos 4 vezes 30, igual a 120. Dessa forma, a gente observa que Judas traiu Jesus pelo equivalente a 120 dias de trabalho, que também era o valor que normalmente se pagava por um escravo, para você ter uma ideia. Olha só o que acontece. Judas sendo traído, Judas traindo a Jesus por equivalente a 120 dias de trabalho. Com essa atitude, Judas comprou para si uma posição eterna na história. Como assim eterna, pastor?
É uma posição que ninguém cobiça, que ninguém quer. O próprio Jesus declarou sobre ele o seguinte: olha, ai de mim, ou melhor, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não ter nascido. Judas traiu o seu bom nome. Dificilmente alguém quer usar esse nome no dia de hoje. Dificilmente. Ninguém quer usar esse nome. Aliás, é interessante, coloca-se nome de animais de diversas situações, diversos tipos, né? Eu nunca vi nem um animal, um cachorro sequer, com o nome de Judas. Judas traiu o seu talento, recusou a usar o seu talento a serviço do mestre. Ele tanto poderia ter feito se ele se consagrasse, se ele colocasse os seus talentos ao serviço de Cristo. Mas ele usou os seus talentos para glorificar a si mesmo, e não para trazer honra, não para trazer glória a Deus. Judas traiu o seu Senhor. Ele deve ter recebido, possivelmente, fortes impressões nos acontecimentos que ele observara na companhia de Jesus. Mas ele tomou a oportunidade que tinha de estar perto de Jesus para traí-lo a serviço dos seus inimigos. Por que ele traiu Jesus? Já se questionou? Eu até diria o seguinte, olha, será que ele tinha ressentimentos? Ele era vítima de ressentimentos? Será que porque ele não foi o escolhido assim, um dos discípulos mais próximos, cada vez que Jesus se retirava para orar, ia Pedro, Tiago e João, e talvez ele observasse isso, talvez ele ficasse ciumento com isso? Será que foi porque ele era o único apóstolo não galileu? Será que ele era um supernacionalista? Queria muito mais a libertação do seu povo das mãos romanas do que as bênçãos do reino de Deus? Queridos, assim como Judas, muitos hoje estão traindo a Jesus. Muitos hoje estão traindo. Negam-se a honrar o nome que carregam de crentes, o Senhor Jesus Cristo. Envergonham-se de serem chamados crentes. Outros não usam os seus talentos para glorificar o nome de Jesus. Não compreendem o real propósito de Jesus. Querem dele apenas bênçãos materiais. Tem gente aí que se aproxima de Jesus só porque quer bênção material. Não pensam nas coisas eternas, no além da vida, só querem bênçãos materiais. Muita gente, do mesmo jeito de Judas. Como é que é a sua posição? Em terceiro e último lugar, na vida de Judas Iscariotes, aconteceu o maior fracasso da história da humanidade. Sabe por quê? Porque ele recusou a maior oferta de perdão do Senhor Jesus Cristo. Algo poderia ter sido mudado. Vou voltar na Bíblia, no capítulo 27, versos de 1 a 5. Diz assim: ao romper o dia, tivemos aqui um problema técnico, o microfone nos falhou, né? Então vamos lá. Mateus capítulo 27, versos de 1 a 5. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, quero repetir, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi
enforcar-se. Depois de ter traído a Jesus, Judas ainda poderia ter se arrependido. Pedro não negou Jesus? Pedro negou Jesus 3 vezes. Você lembra da história? Muito bem. Exatamente na noite em que Jesus estava lá sendo, digamos, inquirido, até mesmo judiado, Pedro negou Jesus. Mas a atitude é diferente. Judas aqui, envolvido por grande remorso. Lembre-se que Judas sentiu remorso. Isso significa senso de culpa. Judas sentiu muito aquilo que fizera. Porém, a palavra que é usada aqui é bem diferente daquela que significa arrependimento para a salvação. O arrependimento produz morte. Arrependimento carnal, melhor dizendo, produz morte. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 7, no verso 10, ele diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Judas confessou o seu erro, mas com uma consciência pesada. Ele não confessou a quem deveria ter confessado. Ele falou com os sacerdotes, mas não falou confessando-se a Jesus. Por isso que Judas procurou o suicídio, ao invés de procurar arrependimento, ao invés de procurar o perdão de Jesus, ele acabou dando fim à sua própria vida. Perdendo tantas oportunidades, a Bíblia diz claramente que Judas foi para o seu próprio destino, o inferno. Judas foi para o seu destino. Queridos amados, ainda hoje, presta bem atenção, ainda hoje, o perdão de Jesus é oferecido a todo aquele que com sinceridade se arrepende dos seus erros. Esse perdão é oferecido para todos que se arrependem dos seus erros. Quando o apóstolo João escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, e lá no capítulo 2, no verso 12, ele vai dizer assim, ó: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Então tem solução. A solução está em Jesus. Foi para isso que ele veio, para perdoar os nossos pecados. Levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso que ele foi para a cruz. Mas ainda hoje, tem muita gente com problemas psicológicos, problemas seríssimos, que atormentados pelo sentimento de culpa, acabam dando fim à sua própria vida. Eu quero concluir a minha palavra, relembrando um fato. Nesses dias que é colocado aqui como o dia de Judas, em muitas culturas, em alguns locais, eu me lembro disso da minha época de pré-adolescente e adolescente, onde eu morava lá no Rio de Janeiro. As pessoas, na noite de sexta para sábado, faziam os bonecos feitos de palha e tudo mais, vestiam-lhe roupas adequadas e os penduravam nas praças, né, nos postes, etc. E esses bonecos assim pendurados, colocavam nome nesses bonecos. Normalmente esses nomes eram, na verdade, exemplificando alguns políticos, algumas pessoas influentes da sociedade, dos quais eles consideraram como Judas, traidor. E aí, nesse horário, mais ou menos, que estamos falando para vocês, aqui 11h20, 20 e pouco, né? Era o horário em que estavam sendo retirados, e a garotada retirava aquele boneco e arrastava aquele boneco, e tacava fogo no boneco, e batia naquele boneco com paus, exemplificando uma atitude que queriam fazer com Judas. Eu termino a história
essa história do maior fracasso da história da humanidade, a gente considerou que Judas, em primeiro lugar, é o maior fracasso da história, porque ele perdeu a oportunidade da convivência com Jesus por 3 anos, sem se tornar-se realmente um crente nele. Nós consideramos também que Judas foi o maior fracasso, porque ele traiu o seu melhor amigo. Aliás, se você lembra bem, o beijo de Judas em Jesus era o sinal que Jesus diga assim: amigo, aqui vieste. E ele dá um beijo. Consideramos também que Judas foi o maior fracasso, porque ele recusou a maior oferta. E qual era a maior oferta? O perdão de Jesus, nosso Salvador, nosso Mestre. Esta é uma das histórias mais trágicas, mas é uma história que se repete simbolicamente. Presta bem atenção. É uma história que se repete simbolicamente quando alguém rejeita a salvação que Cristo oferece, ou quando alguém não obedece ao que Cristo manda. E você? Qual é a sua posição perante Jesus? E você também está traindo a Jesus perante o mundo? Será que você está pronto para confessar a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador? Confesse-o agora. E pode ficar certo que a partir desse momento da sua confissão sincera, a sua vida vai mudar adequadamente perante Deus e com Deus. Deus te abençoe neste dia apropriado. Eu quero relembrar que amanhã nós estaremos transmitindo também o nosso culto online e será amanhã às 17 horas. Não no horário normal, às 19, mas sim às 17 horas. Estamos fugindo do congestionamento da internet. Às 17 horas vai ser mais adequado. Estaremos transmitindo a mensagem também sobre a ressurreição para você. Eu quero orar por você e logo em seguida estaremos encerrando. Quero primeiro agradecer. Antes de orar, quero agradecer por você estar conectado aí, assistindo esta live. Que Deus abençoe a sua família, que Deus realmente una cada vez mais a sua família em Cristo Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, aquilo que eu entendi do Senhor que deveria ser transmitido, assim eu o fiz. Eu creio, Deus, naquilo que está registrado na Tua palavra, quando Isaías registrou assim. Assim diz o Senhor, assim será a palavra que sair da minha boca, jamais voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Por isso, ó Deus, que essa palavra prospere adequadamente no coração daqueles que assim a ouvem. Que o Senhor abençoe nossos irmãos, nossos amigos que nos assistem, proteja-os, ampare-os, livra-os desse momento tão difícil que estamos vivendo na nossa pátria. Mas, acima de tudo, ó Deus, fortalece-os através da Tua palavra, confiantes e crendo na Tua proteção, no Teu amparo, pois Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o socorro bem presente na hora da tribulação. Nós, assim agradecidos, oramos a Ti e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus o abençoe. Muito obrigado pela sua assistência.